Ele é professor desde os 17 anos de idade. Ele toca, ele canta, ele inspira, ele é muito querido por alunos de todo o Brasil. Hoje estou com um imparável, um convidado muito especial. Mas antes, quero pedir a você que curta aqui este vídeo, assine o nosso canal para ficar por dentro de tudo que produzimos por aqui com muito carinho, para ajudar você a seguir de maneira imparável rumo aos seus sonhos. Professor Elias, prazer muito grande estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, GG. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e bater um papo, né, sobre a minha vida, a minha trajetória e poder também, claro, mostrar às pessoas o lado que muita gente não conhece, né? Exatamente, a gente estava conversando aqui há pouco que olham o Elias de hoje e que é uma sumidade nacional, mas não conhecem um Elias de 10, 15 anos atrás, as dificuldades que passou, os desafios que você teve em sua vida. E é justamente sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje e depois vamos entrar um pouquinho na querida língua portuguesa, que é a maior reprovadora em concursos do Brasil. Eu ouso dizer que não só nos concursos que tem a matéria de maneira direta, mas também nos concursos de alto nível, porque, embora ela não seja cobrada, às vezes para juiz, para promotor, a interpretação ali das questões é altamente prejudicada se o candidato não tiver um bom domínio da língua portuguesa. Com certeza. Quando a gente chegar nessa parte, a gente vai poder conversar melhor, mas é isso que as pessoas às vezes não entendem, porque a língua portuguesa ela tem um peso significativo não só para resolver questões, mas em situações bem mais amplas que essas. Então, o estudo de língua portuguesa precisa ser contínuo mesmo. É isso aí. Como de praxe, conte pra gente um pouquinho da sua história, das suas origens. Quem era o professor Elias há 20 anos? 25 anos. Você é novo, né? Tenho 31 anos, sou aqui de Brasília mesmo, nascido aqui. Nasci em Brasília, na Asa Norte, mas só no hospital. Morei até os 2 anos em Taguatinga, até os 5 no Gama, e dali em diante foi praticamente o tempo inteiro na Ceilândia. Aí eu considero a Ceilândia o local em que me criei, porque lá que eu passei a minha infância e a minha adolescência. Mais especificamente, eu morava no PSU, na 36 do PSU, antes de existir o Pôr do Sol. Na verdade, quando eu saí do PSU, o Pôr do Sol, que hoje é enorme, estava começando. Depois morei em Taguatinga durante alguns anos, lá eu vivi a minha fase adulta, e atualmente moro aqui na Asa Norte. Sou filho de 2 mineiros. Meu pai, ele é servidor público aposentado, mas quando eu nasci, meu pai era segurança dos Correios. Ele era segurança dos Correios e conheceu minha mãe também nos Correios, né? Minha mãe também trabalha nos Correios. Só que meu pai era segurança e minha mãe começou nos Correios como copeira. Depois de algum tempo, o meu pai fez concurso público. Meu pai, quando entrou no serviço público, eu já havia nascido, meu pai entrou no serviço público em 90, 91, se não me engano. E o curioso, meu pai é policial civil aposentado. O curioso é que meu pai, quando foi para a Polícia Civil, ele foi para ganhar um salário inferior ao de segurança dos Correios. Depois de algum tempo, que o salário da Polícia Civil ultrapassou o salário de um segurança dos Correios. E minha mãe começou como copeira, ficou 35 anos nos Correios e terminou como secretária da diretoria aqui do edifício sede dos Correios, que fica ali no setor bancário norte, né? Tenho 3 irmãos, um irmão mais velho já falecido, faleceu aos 17. Tenho uma irmã que atualmente tem 40 anos de idade. Ela só é minha irmã por parte de mãe. Ela e o Agnaldo, que é o falecido, só são meus irmãos por parte de mãe. E tem o Jorge, que é meu irmão mais novo, tem 26. Ele é por parte de mãe e de pai. Então nós somos uma família de 4 irmãos. Essa paixão pela língua portuguesa, pelo ensino, pela docência, ela se despertou quando? Já criança, adolescente? Na verdade, desde pequeno, eu já demonstrava muito apreço, muita admiração pela língua portuguesa. As pessoas se impressionavam porque a minha pronúncia, a minha forma de falar, ela sempre foi muito detalhada. A forma como eu falo hoje é muito parecida com a forma como eu falava quando eu era criança. E meu pai, ele sempre gostou muito de ler os clássicos da literatura nacional. Meu pai leu, acho que todos os livros de Machado de Assis, leu José de Alencar, leu a não existente mais série Vagalume. Então meu pai sempre gostou muito de ler. Minha mãe, ela é pedagoga, apesar de nunca ter exercido a sala de aula.
E eu sempre gostei, na verdade eu gostava de tudo na escola, mas eu tinha um carinho muito especial pela língua portuguesa. E eu comecei a escrever poesia muito cedo. Eu comecei a escrever poesia com 10 anos de idade. Publiquei o meu primeiro livro de poesias, primeiro e único livro de poesias, com 17 anos, que foi uma oportunidade que eu tive de fazer essa publicação. Mas eu gostava tanto de língua portuguesa que olha só que situação. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu descobri que... no segundo ano do ensino médio, eu me mudei para Taguatinga. E eu descobri que no PSUL havia, que era o lugar onde eu morava antes, havia uma academia poética. Eu acordava todos os dias, às 7 horas da manhã. Todos os dias não, todo sábado, às 7 horas da manhã, só para ir para o PSUL, ficar treinando poesia, lendo poesia, recitando poesia com essa galera lá do PSUL. Então, na verdade, eu sempre gostei demais de língua portuguesa, sempre gostei demais. Na verdade, a língua portuguesa me alcançou primeiro e depois veio o desejo, a vontade de dar aulas. Eu escolhi o que eu faço hoje com 17 anos. Por isso que você bem mencionou que, na verdade, eu dou aula desde os 17. Minha primeira experiência com aula mesmo foi aos 17, dando aula particular. Aí fiz o curso de letras. Com 18 eu já trabalhava em uma escola aqui em Brasília como monitor. Com 19 eu tive a minha primeira oportunidade em sala de aula e nunca mais parei. Trabalhei com pré-vestibular, pré-paz, trabalhei com escolas de ensino médio, trabalhei e trabalho atualmente com concursos públicos e trabalhei também com pós-graduação. Então foram essas as etapas pelas quais passei com a língua portuguesa. Mas a minha decisão de fazer o que eu faço hoje, ela aconteceu aos 17 anos de idade. Eu tenho até uma alegria de ter na minha vida, quando eu fui fazer a minha defesa de mestrado, de ouvir a minha orientadora falar que o Elias é um caso raro de professor por vocação. Ela até falou, não sei o que outra coisa esse rapaz poderia fazer, porque ele gosta muito do que faz. Todo o meu trabalho foi direcionado para isso. É evidente, a gente percebe no seu sorriso ali, nos aulões, você está ali se divertindo, né? E isso é muito claro e eu acho que é por isso que encanta tantas pessoas. Uhum. Houve um período que você trabalhou na Secretaria de Educação do DF, foi servidor público. Como é que foi essa fase? Então, é uma história bastante curiosa. Eu até costumo dizer que eu não sou um bom exemplo para concurseiros. Porque quando eu dava aula para pré-vestibular e ensino médio, era muito comum que não só eu, mas outros professores fizessem a prova do vestibular junto com os alunos, para se perceber as impressões da prova. E fazer a prova na hora da prova é diferente de fazer a prova depois, já descansado em casa, são circunstâncias diferentes. E aí fiz a prova do vestibular algumas vezes e quando eu fui dar aula para concursos públicos em 2009, eu decidi fazer o mesmo. Falei, poxa, vou fazer a mesma estratégia, vou aproveitar e fazer algumas provas de concurso público. Me inscrevi em algumas provas e nessa brincadeira fui aprovado em alguns. Eu fui aprovado no MEC, no Ministério das Cidades e na Secretaria de Educação. E fui convocado para trabalhar na Secretaria de Educação. Na verdade, a história da minha convocação ela também é muito engraçada, porque eu fazia as provas por fazer. Eu não tinha o objetivo de ser aprovado. Eu nunca estudei para concurso público. E eu fiz a prova... Mas você fazia sério, né? Fazia sério. Tanto é que na prova da Secretaria de Educação, me lembro bem, língua portuguesa eu fechei. Informática, a parte de informática que veio, ela envolvia Linux, eu usava Linux na minha casa. Intranet, eu trabalhei 1 mês nos Correios, estagiário. E a única coisa que eu aprendi nesse 1 mês bem foi usar a intranet. Então, na verdade, a prova de informática me favoreceu. A parte de conhecimentos pedagógicos eu sabia bem, porque na graduação em letras nós temos as disciplinas da área de pedagogia. As disciplinas em que eu me dei mal foram as de direito, porque eu não fazia ideia do que era 8.112, do que era direito administrativo. Então eu tive um desempenho... e na parte de matemática e raciocínio lógico eu também fechei. Porque eram matérias de que eu sempre gostei muito, eu sempre tive muita facilidade com matemática. Fiz a prova, fiz sério, mas não com a pretensão de trabalhar na Secretaria de Educação. Aí um dia eu havia comprado uma cachorra e eu estava procurando uma adestradora para domar minha cachorra, porque ela era indomável. Imparável. Imparável, eu ia falar imparável. Estava procurando uma adestradora, coloquei o nome dela entre aspas no Google. Encontrei, eu falei, poxa, faz tanto tempo que eu não coloco meu nome entre aspas no Google e coloquei. Aí nisso já apareceram aqueles fóruns e já estava meu nome na lista de aprovados. Tanto é que eu descobri num dia e o telegrama chegou no outro. Então eu descobri muito tardiamente, não descobri ao mesmo tempo que as outras pessoas. Eram 500 vagas e eu fui o 381 no concurso.
De início eu decidi que eu não iria assumir, que eu já dava aula fora, já fazia outras coisas, eu nem tinha terminado a minha graduação ainda, o concurso que eu fiz foi para monitor da Secretaria de Educação. Então, de início eu falei que não ia assumir, mas depois falei, poxa, quer saber, seria legal se eu assumisse, ter essa experiência no serviço público, e resolvi assumir. Na minha função como monitor, no começo, eu trabalhava na inclusão, eu acompanhava alguns alunos que possuíam deficiência. Inicialmente, eu acompanhava um aluno que tinha transtorno global de conduta, eu trabalhava em Braslândia. Esse garoto, ele era extremamente violento, mas ele era violento sobretudo com crianças e mulheres. Com os homens ele era mais respeitoso. Mas foi um desafio bem grande lidar com ele, mas era um menino muito bom, muito bacana. Trabalhei com um garoto que tinha síndrome de Down, trabalhei com um garoto portador de deficiência física mesmo. Trabalhei com outro que tinha deficiência física e mental, isso na inclusão. Trabalhei também em zona rural, em Braslândia, no Rodeador. E depois fui trabalhar nas escolas mesmo de ensino especial. Aí lá, a função era bem diferente, porque a função era dar banho nos meninos maiores que eu. Dar banho, trocar fralda, dar comida, acompanhar nas mais diversas atividades, conduzir cadeira de rodas. E era um serviço, Gabriel, que era extremamente prazeroso. Impressionante como é que, às vezes, a pessoa olha de fora e fala, nossa, mas deve ser um serviço difícil. Em alguns pontos, sim. Porque, por exemplo, às vezes, um aluno é muito pesado. Então, dá um pouco de trabalho de segurar, eu precisava de ajuda. Mas a satisfação de poder lidar com essas pessoas é maravilhosa. É algo inigualável. São pessoas que te amam de verdade, de graça. Então, era muito cativante. O público com que eu trabalhava era muito cativante. Eu me lembro que havia um aluno que o melhor banho que ele tomava era lá na escola. E ele era muito pesado. Então, a satisfação que ele tinha só de tomar banho, aquilo ali já pagava o serviço todo. Era muito bom, muito bom. Era uma atividade muito gostosa de fazer. Só que chegou num ponto que eu tive de escolher se eu continuaria na Secretaria de Educação ou não. Eu já havia terminado minha graduação, estava no mestrado, eu nunca parei de dar aula, e eu me deslocava muito por Brasília, porque eu trabalhava em Braslândia, morava em Taguatinga, fazia um mestrado na Asa Norte, na UNB. Ou seja, era comum para mim me deslocar 120 quilômetros por dia nessa maratona. Só para quem não é de Brasília, são cidades satélites aqui da região e longes, né, uma da outra, então basicamente rodava o DF inteira. Braslândia é a cidade mais distante do centro de Brasília, né? Dá aproximadamente 60 quilômetros. Taguatinga fica no meio do caminho, 30 quilômetros, 25 quilômetros aproximadamente. Então eu fazia esse trajeto cotidianamente. E eu tive de fazer uma escolha. E aí, na hora de fazer a minha escolha, o que pesou? Eu estava na Secretaria de Educação. Eu adorava o meu trabalho. Mas não foi o trabalho que eu sonhei para a minha vida. Eu não sonhei para a minha vida, o que eu sonhei era ser professor. E, principalmente, meu sonho era aprofundar mais na área acadêmica, estudar cada vez mais sobre língua portuguesa e sobre o ensino de língua portuguesa. O meu trabalho foi todo direcionado para essa área. Quando eu fiz a minha monografia na Universidade de Brasília, ela foi sobre o estudo das preposições nas canções de Tião Carreiro e Pardinho, mas pensando em como essas canções poderiam participar da educação. Depois, no mestrado, a minha dissertação foi sobre o estudo das preposições, agora não mais em canções de Tião Carreiro e Pardinho, mas como o ensino das preposições, como conhecer as preposições a partir de uma ótica de gramática gerativa, como é que o ensino de preposições poderia colaborar com o entendimento de língua portuguesa. E esse estudo das preposições, para quem olha assim e fala, poxa, mas preposição é um universo muito pequeno. Na verdade, isso vale para todas as classes gramaticais fechadas da língua portuguesa, e elas que seguram a estrutura da língua portuguesa, que são preposições, artigos, pronomes, preposições, conjunções, artigos e pronomes. Então, todo o meu estudo foi voltado para essa área. Então, querendo ou não, meu serviço na Secretaria de Educação não era o serviço que eu tinha planejado para mim, pensando em sala de aula. E eu ainda tenho o objetivo de fazer o doutorado e avançar ainda mais na área acadêmica e na pesquisa de língua portuguesa, na área educacional. Para você ter uma ideia, só para compartilhar aqui um pouquinho, eu tenho um projeto dentro da gramática gerativa de consciência morfossintática, que é saber como a gramática, especificamente a norma culta escrita da língua portuguesa, onde ela se localiza no seu cérebro.
Em qual lugar do seu cérebro essa língua portuguesa se localiza? E as pesquisas indicam que ela se localiza muito mais perto da área cerebral em que você aprende uma segunda língua do que do lugar onde está a sua língua portuguesa materna que você adquire para se comunicar cotidianamente. E se a gente localiza essa posição cerebral, a gente consegue pensar nas melhores estratégias didáticas para se aprender e para se estudar a língua portuguesa. Então, poxa, olha o tamanho do projeto que eu estava fazendo, olha o desejo que eu tinha de aprofundar nesta área, e eu tive de fazer uma escolha. A minha escolha foi pedir exoneração da Secretaria de Educação. Fiquei 2 anos e meio, nem cheguei a completar o período de estágio probatório, pedi exoneração, saí da Secretaria de Educação. E falando agora do estudo para a língua portuguesa, já entramos aqui um pouquinho no assunto. Como eu comentei antes, a língua portuguesa é a disciplina que mais reprova em concursos públicos, isso já é um fato, já é constatado, de maneira direta, ou seja, as perguntas ali numa fase objetiva, ou indireta, porque o candidato não consegue compreender, pode ser uma pergunta de raciocínio lógico, às vezes ele não consegue compreender o que está sendo perguntado, não consegue ter uma interpretação adequada, ou às vezes até mesmo numa redação para carreira jurídica, para outras carreiras, o candidato que sabe tudo na área de direito, mas não consegue redigir um bom texto que faça um sentido lógico, que convença o examinador de algo. Quais dicas você dá para... Vou falar aqui de 3 perfis, depois você acrescenta se você achar que é pertinente. Primeiro, aquela pessoa que tem pavor de língua portuguesa. Qual dica você dá para ela? Normalmente o pavor de língua portuguesa, ele advém de traumas escolares, né? Porque a pessoa não tinha boas notas em língua portuguesa na escola ou tinha muitas dificuldades. E aí, quando ela vai para o concurso público, ela vê que precisa continuar estudando língua portuguesa e fica muito aborrecida. Ou então, é o caso da pessoa que acha que vai bem em língua portuguesa na escola e de repente vai para os concursos públicos e começa a se dar muito mal. Ela fala, poxa, como é que eu era tão bom na escola e de repente eu começo a me dar muito mal. Então a pessoa tem pavor da língua portuguesa por esse motivo. A grande dica que eu dou é a seguinte, a primeira delas, respeito à disciplina de língua portuguesa. Apesar de ser a disciplina que as pessoas estudam há mais tempo na vida, ela é uma disciplina que é difícil. Então é preciso respeitar a língua portuguesa. Não é porque você conhece a língua portuguesa há muito tempo que ela vai ser fácil para você. E é uma ciência humana. E por ser humana, ela é muito mutável. Então se você não se mantém estudando sempre, se você não continua treinando questões, você não tem como conseguir um bom resultado. É fundamental, então, que você tenha respeito pela língua portuguesa. E, sobretudo, na parte de gramática, que seja respeitada uma ordem mínima de estudos. Considerando, primeiro, que você vai estudar a base da língua portuguesa, que é a morfossintaxe do período simples, do período composto e a pontuação, para que você vá para outros assuntos mais complexos. As pessoas, às vezes, se assustam com alguns assuntos, por exemplo, crase. Só que a pessoa não pensa que para que ela entenda crase, ela precisa conhecer bem a morfossintaxe, a morfologia sobretudo. Então, se ela constrói bem a base, se ela pega bem os pré-requisitos da língua portuguesa, ela costuma superar esses traumas. E esse pavor total, ele costuma ser superado à medida que a pessoa começa a ter bons resultados. É impressionante como é que o resultado, apesar de ser bom para a prova, mas pequeno para a vida, apesar de ser um resultado, mas ele já motiva a pessoa a se manter estudando. Aí esse pavor, ele é quebrado. Você já entrou um pouquinho no segundo perfil, mas e a pessoa que ela não tem pavor, não é necessariamente uma disciplina que assusta, ela, enfim, ia até bem na escola ou ia com um desempenho mediano, mas nos concursos públicos fica um pouquinho fora ali do resultado necessário. Não é que bomba na prova, mas sempre está batendo na trave. Sempre língua portuguesa é uma pedra no sapato. Qual é a dica para esse perfil? Para esse perfil, a dica é um pouquinho diferente da outra, porque a pessoa ela já tem a experiência de ter se dado bem em língua portuguesa. Ela tem essa experiência. Então ela sabe o quanto é bom você ter um bom desempenho na sua língua. Então, na verdade, o que faz com que essa pessoa tenha essa transição para o concurso público é se prender à resolução de questões. Às vezes a pessoa fica muito presa à teoria gramatical, ou então busca fazer a interpretação de textos fora de prova. Não que a interpretação de textos fora de prova não seja importante, mas é preciso que a pessoa reconheça a finalidade dela. Porque um detalhe é super importante, GG. Toda vez que eu faço uma prova de concurso público, a minha finalidade é mandar bem na prova. Então você precisa, o candidato, ele precisa estar preso às questões de prova, à interpretação de textos de uma prova, de uma determinada banca, se possível. Porque só assim a pessoa consegue fazer essa transição. Ela consegue sair
da leitura de que só existe uma língua portuguesa e ela começa a entender que existem várias formas de língua portuguesa, inclusive a forma para concursos públicos. E isso não vale só para a língua portuguesa, isso vale para qualquer língua do mundo. Qualquer língua do mundo, ela tem várias formas de funcionamento, várias formas. São variadas faces de uma mesma língua. E na verdade você pode até subnichar isso por banca, né? Porque tem as variadas formas e ainda existem os ajustes da banca, que no caso da língua portuguesa tendem a ser até mais evidentes do que em outras disciplinas. Você pega uma FGV, você pega uma FCC, um CESP, muda bastante coisa. São perfis diferentes de ver a língua portuguesa, a seleção textual é diferente, os assuntos cobrados são diferentes, mas são nuances da mesma língua. Não é que o examinador está necessariamente, às vezes acontece, mas não é que o examinador necessariamente está inventando coisas. Não, é porque o universo linguístico, em qualquer língua do mundo, ele é muito vasto. E a língua portuguesa, em relação a muitas outras línguas do mundo, diferentemente do que muitas pessoas pensam, a língua portuguesa ela é muito evoluída enquanto língua. Enquanto língua, ela é muito evoluída. Nós não temos uma evolução muito grande nos estudos de língua portuguesa. Até porque é importante que as pessoas saibam que o estudo de língua portuguesa ele é extremamente recente. A legislação que determina a norma gramatical brasileira, ela não tem nem 100 anos de idade. Então, pare e pensa. O país tem 500 anos de idade, um pouco mais de 500 anos. A nossa legislação sobre língua portuguesa, que ela é defasada também, ela tem menos de 100 anos. Então perceba que os estudos linguísticos eles são muito recentes. Então muitas coisas acabam sendo instáveis mesmo. É a realidade de um período de transição, de aprimoramento das coisas. E não existe uma Constituição Federal da língua portuguesa, né? Não. Aliás, é um problema que a gente tem, né? Porque, por exemplo, nós temos uma Constituição Federal de onde partem as diversas leituras de Constituição, de direito constitucional. A gente não tem uma gramática única para dali partirem diversas visões de diversos pesquisadores. Mas estamos gatinhando nessa direção. Estamos engatinhando gradativamente para poder tornar a língua portuguesa uma língua de mais prestígio, de mais facilidade para as pessoas. É um processo muito lento, mas o que mais atrapalha esse processo é a falta de reconhecimento que as pessoas têm em relação à importância da língua portuguesa. Sim, quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei, né? Que eu estou ainda pendente em muitos assuntos. Mas essa é a impressão que toda pessoa tem em relação à língua portuguesa. É curioso, quando eu converso com outros amigos, professores de língua portuguesa, é unânime. Quanto mais se estuda, mais se tem dúvidas. Porque é muito vasto, o universo é muito amplo. A língua portuguesa ela é um fenômeno linguístico único no planeta. Porque se você pega a história do Brasil, como ela se deu, uma colônia de exploração em que havia uma grande população indígena falando diversas línguas indígenas e de repente, atualmente, nós temos a realidade em que um âncora consegue num jornal falar boa noite e boa parte do país entende, como que esse fenômeno linguístico aconteceu? Atualmente no Brasil nós temos aproximadamente 150 idiomas indígenas vivos ainda. Só que mesmo assim, a língua portuguesa ela tem uma unanimidade num território que é imenso. Pensa, por exemplo, a Rússia. A Rússia tem não sei quantas línguas oficiais. Até o Paraguai tem 2 línguas oficiais. Então, o Brasil ele tem uma realidade muito peculiar linguística, muito peculiar. O Brasil ele chegou durante muito tempo a nem falar português. O que se falava aqui era o Nhengatu. Então, a realidade do Brasil ela é curiosa para o mundo inteiro. Eu até, infelizmente, tenho de falar isso. Na verdade, o mundo inteiro se interessa pelo fenômeno linguístico língua portuguesa, como ele aconteceu. A gente que se interessa por. E o terceiro perfil, aquela pessoa que só precisa passar o giz no taco, aquela pessoa que está numa fase de ajustes, ela até tem um conhecimento de língua portuguesa, até sabe resolver as questões, mas, enfim, com os concursos mais competitivos, né, não está sendo suficiente, às vezes a redação está tirando, às vezes ela não entende uma questão ou outra. O que você recomenda nesse caso? Detalhe, a questão assim, a pessoa está por uma questão, 2 questões, um ajuste final. O que acontece? O primeiro deles, e é o que normalmente as pessoas fazem, e é o que não pode ser feito, parar de estudar língua portuguesa. A pessoa, não, eu já estou bem aqui, vou parar de estudar. Se parar de estudar, vai parar de ter bom rendimento. Isso é natural. Agora, muda a forma de estudar. Porque a pessoa, primeiro, ela tem que estudar só por questões, ela deixa a teoria de lado, ela só acessa a teoria para justificar
e justificar erros e acertos da questão, ou seja, ela está focada só na questão. É importante também que ela repita de tempos em tempos algumas questões, principalmente, por exemplo, para quem estuda para carreira fiscal. Quem estuda para carreira fiscal sabe que os seus grandes desafios são CESP e FCC. Então, às vezes, ele faz uma prova da FCC, daqui a algum tempo ele faz aquela prova de novo, porque ele vai aprimorando agora não só mais a língua portuguesa, mas a metodologia de elaboração de questões da banca. Então, ela afina, são os ajustes finos. Quem estuda, por exemplo, para a carreira diplomática, é o mesmo detalhe. Não tem por que a pessoa ficar indo muito longe. Ela precisa ficar repetindo aquelas provas várias e várias vezes para se acostumar àquele tipo de linguagem. Então, ela só não pode parar de estudar. E em relação à redação, ali nós temos um ponto que, se a pessoa parar de treinar, ela desanda mesmo, ela desanda. Então, redação é necessário que haja um treino para quem está estudando. Eu sempre recomendo 1h30, semanais, ou para quem estuda em ciclos de estudos, 1h30 por ciclo, 1 hora para você fazer uma redação, meia hora para você refazer aquela redação, porque a reescrita é importante para você aprimorar alguns critérios linguísticos. E eu sempre recomendo que se estude redação em um momento separado de gramática e texto, porque a pessoa precisa entender que redação discursiva é uma etapa multidisciplinar do concurso, envolve língua portuguesa e outra coisa. Agora, a parte de língua portuguesa não, é língua portuguesa, então é importante separar. Até porque, por exemplo, como você bem falou, quem faz a prova de delegado da Polícia Civil não responde a questões de língua portuguesa, mas precisa fazer uma peça prática. Então, ela precisa dominar a língua portuguesa para fazer a peça prática. Foi até uma experiência muito bacana que eu vivi aqui no Gran Cursos Online em 2015, acredito que foi 2015, foi engraçado porque foi experiência como professor e como pesquisador, que foi o seguinte: nós fizemos um curso aqui de peça prática para delegado, em que havia um professor cuidando da parte de direito penal, processo penal, legislações extravagantes, e eu cuidava da parte de língua portuguesa. Alguns alunos, se a prova fosse oral, eles estavam aprovados, só que o problema era redigir. E a parte de redação que pegava para eles era a concatenação dos fatos, ou seja, produção de um texto narrativo. Então você percebe que às vezes a pessoa está muito próxima do sonho dela, só que ela não alcança por um entrave na língua portuguesa. Tem que respeitar a língua. Respeitar, treinar. É que nem a academia, tem que ter uma regularidade, senão depois vai desandar, depois você vai perder, e os exercícios que você conseguia fazer, você não vai conseguir fazer mais. Língua é constância e paciência, não adianta. É como se aprimora o estudo de uma língua. Isso vale para todos os níveis, inclusive para mim. Sim. Quando a gente estuda língua portuguesa, a gente precisa passar por essas situações. Isso é natural. Isso acontece com qualquer pessoa. Elias, bate-papo muito bacana, muito bom. Conhecer a sua história, muitos fatos ou não, a gente às vezes trabalha tanto que a gente esquece de conversar, né? De sentar ali e tomar um café. Mas fiquei muito feliz aqui com a sua presença e queria pedir a você que desse uma dica, uma última dica para quem nos acompanha. Temos um mote aqui, você conhece bem, que é de ser imparável. Uhum. Ser imparável não no sentido de ser incansável, de uma pessoa que nunca descansa, uma pessoa que nunca tira férias, enfim, é uma pessoa que não desiste. A professora Natália até falou algo interessante, a pessoa pode até pausar, mas ela não vai parar. Ela vai pausar para retomar o rumo ali, redirecionar para onde ela vai, mas ela não vai parar. E eu queria pedir a você que desse uma dica para quem está pensando em parar talvez porque a língua portuguesa está reprovando muito, pensando em parar porque está desmotivado, está passando por uma dificuldade, porque acha que aquele sonho não é para ela. Você conseguiu o seu sonho e eu acho que tem cabedal para dar uma dica sobre isso. Sobre a parte de língua portuguesa, eu sempre me inspirei muito porque eu vou te falar que às vezes a língua portuguesa ela se torna tão complexa que até quem estuda a língua portuguesa se depara com uma paralisia. Poxa, a pessoa fala, caramba, não dá para evoluir daqui, não dá para evoluir daqui. E há uma frase do José Saramago que eu acho muito bonita, que ele fala o seguinte: é impossível que um falante de língua portuguesa, que tem a língua portuguesa como língua materna, é impossível que ele não goste da língua portuguesa. Porque dizer que ele não gosta da língua portuguesa é dizer que ele quer parar de pensar, ele quer parar de entender o mundo à sua volta, ele quer parar de sentir muitas coisas. Porque, por exemplo, se eu tenho um sentimento bom, esse sentimento bom ele vem à minha cabeça em palavras em língua portuguesa e eu organizo o meu pensamento em palavras de língua portuguesa. Então isso para mim é muito motivador e eu queria que as pessoas também colocassem isso na cabeça. Odiar a língua portuguesa é impossível para um falante de língua portuguesa. Você precisa saber que a língua portuguesa ela não é detestável. Lógico,
Existem circunstâncias que nos aborrecem em língua portuguesa. Isso acontece com qualquer um. Mas a língua portuguesa, ela ainda é o instrumento que nós usamos para compreender o mundo, compreender a sociedade, compreender o nosso universo, compreender as pessoas ao nosso redor, compreender os textos que lemos, compreender os sentimentos das pessoas. Então a gente usa a língua portuguesa demais. E lembre-se de que esse poderoso instrumento é ele que te dá cabedal, é ele que te dá capacidade de compreender cada vez melhor e se expressar cada vez melhor. Então, para quem estuda para concurso público e em muitas oportunidades não entende o porquê de haver a cobrança de língua portuguesa, saiba, se você vai ser um servidor público, você vai ter de compreender bem as situações e você vai ter de expressar bem aquilo que está acontecendo no seu órgão público. Isso só vai acontecer com qualidade se você conhecer bem a língua portuguesa. Então, para não parar, primeiro, pense que a língua portuguesa é a matéria que mais reprova em concursos públicos em médias absolutas. Isso é uma realidade, porque a quantidade de questões é sempre muito grande e, se o candidato não estiver bem preparado, a língua portuguesa vai derrubar o sonho dela. E segundo, quando a pessoa estiver estudando para a língua portuguesa, que ela não pense só na prova, mas pense na vida. Na pior de todas as hipóteses, a pior de todas as hipóteses, se você conhece bem a língua portuguesa, você conhece melhor o mundo, você compreende melhor as situações ao seu redor e você consegue se expressar melhor. E isso já vai te dar a oportunidade de conseguir coisas muito boas. Então, não parar em língua portuguesa, ser imparável em língua portuguesa, é uma forma de aprimorar a sua compreensão de mundo, de sociedade, das situações ao seu redor. É uma forma de abrir portas que jamais seriam abertas, uma forma de conquistar ali, não só no serviço público, mas na iniciativa privada, de conseguir realmente alcançar um novo patamar na sua vida. Só uma situação curiosa, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação no Rodeador, eu trabalhava com educação de jovens e adultos. E é impressionante observar como é que só de uma pessoa saber ler, as portas já são abertas. Porque existe um universo na frente da pessoa e a pessoa não consegue compreender. Isso pensando que a pessoa foi alfabetizada. Quando ela aprimora a capacidade dela de leitura, outros universos se abrem, outras oportunidades se abrem, um mundo novo se abre. Então, é por isso que a língua portuguesa é muito importante, é por isso que eu, Elias, trabalho tanto com língua portuguesa, por isso que eu sou tão apaixonado pelo ensino de língua portuguesa, porque eu sei que conhecendo bem a língua portuguesa, conhecendo melhor o nosso idioma e participando ativamente das ações que envolvem a língua portuguesa, nós conseguiremos construir uma sociedade melhor. Eu tenho plena convicção disso. Se nós tivéssemos mais políticas públicas voltadas ao ensino, ao aprimoramento da língua portuguesa, se nós tivéssemos todos esses incentivos voltados à língua, é natural que haja como consequência um aprimoramento de muitos segmentos da sociedade. A gente só precisa enxergar isso. E a língua portuguesa nos seus mais diversos níveis, não só a variante de prestígio, culta e escrita, nos seus mais diversos níveis. Até porque é uma língua muito rica. Muito vasta. Se você gostou deste vídeo, assine nosso canal, ative as notificações, deixe aqui um comentário para o professor Elias, nosso querido mestre em língua portuguesa, agradecendo pela entrevista, pelo tempo, e faça também a sua pergunta. Vamos dar um trabalhinho para ele aí. Tô brincando, faça pergunta. Já tem o fórum, O fórum que tá pegando fogo. O fórum de dúvida já tá pegando fogo. Muito obrigado, assine nosso canal, ative as notificações, fique com Deus.